Irmãos, e fazendo uma breve recapitulação de tudo que nós vimos até aqui, na primeira mensagem eu falei sobre os pecados da preguiça, do ativismo e do relaxo. Na segunda mensagem o pastor Cício falou sobre o pecado contra a criação. Na terceira mensagem eu falei sobre os pecados da mentira, da fofoca e da chocarrice. E na semana passada o pastor Cício falou sobre o tema a igreja onde não há pecado. E como a gente sempre faz aqui, se você ainda não assistiu a alguma dessas mensagens, a gente indica que você depois vá lá no nosso canal no YouTube, procure, porque todas elas, ficam gravadas. E eu já falei também, repito, faço questão de frisar isso, nosso irmão Rodrigo tem feito um trabalho excelente, cortando as mensagens, deixando só a mensagem separada, facilitando a busca no nosso canal. Se você quiser assistir o culto todo, está lá, dá para você assistir também. Mas ele tem separado só a mensagem, porque isso facilita, porque às vezes você quer enviar essa mensagem, o link para alguém, para algum parente, para algum amigo. Então, vamos valorizar o trabalho do nosso irmão Rodrigo, Então vá lá no grupo, indique essa mensagem. Se no meio da mensagem você lembrou de alguém, já deixa salvo aí no seu celular, para você depois mandar para essa pessoa também ser abençoada. E assim você também abençoa o nosso canal da Ibara, porque o YouTube ele trabalha com uma coisa chamada algoritmo. Então, quanto mais você assiste, quanto mais você clica lá no joinha, bota um comentário, quanto mais você compartilha, ele vai entender que aquele conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas, E hoje então, agora sim, finalizando a nossa série, iremos falar sobre mais alguns pecados que costumam ser aceitos socialmente, mas que a Bíblia condena. Mas antes eu quero orar com os irmãos, pedir que Deus fale aos nossos corações, amém? Curva a sua fronte. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tudo que aconteceu aqui, pelo período de louvor e adoração, pelas orações, e te agradecemos pela certeza de que o Senhor está aqui nessa noite, que o Senhor nos ouve. Pedimos que agora, nesse momento onde nós vamos refletir na tua palavra, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que ele traga para nós revelação, iluminação, que ele venha realmente mostrar aquilo que precisa ser alterado, mudado em nossas vidas. Que nós possamos sair daqui nessa noite diferente de como entramos, em nome de Jesus, amém. Antes da gente entrar no nosso tema, eu quero falar sobre o pecado como inclinação interior. Como eu já disse anteriormente, na minha primeira mensagem eu falei sobre os pecados da preguiça, do ativismo e do relaxo. Eu não sei se os irmãos repararam, mas são pecados que estão relacionados ao aspecto prático da nossa vida, o fazer ou deixar de fazer algo. Na segunda mensagem eu falei sobre os pecados da mentira, da fofoca e da chocarrice, ou seja, pecados que estão relacionados à fala. Mas nós não podemos deixar de observar, isso é muito importante, que a Bíblia também apresenta o pecado como uma inclinação interior, mostrando que pecar é muito mais do que fazer algo errado ou deixar de fazer alguma coisa boa que deveria ser feita. Nesse sentido, o pecado é também uma disposição interior que muitas vezes nos leva ao erro, nos leva ao pecado. Isso mostra que os motivos são tão importantes quanto as ações. Jesus no Sermão do Monte deixou isso bem claro, ao condenar, por exemplo, com o mesmo rigor, a ira, a cobiça, o homicídio e o adultério. Jesus coloca na mesma balança esses 4 pecados. Além disso, em Mateus 6, ele condena também os bons atos praticados não com a intenção de agradar a Deus, mas com o desejo de obter a aprovação dos outros. Tudo isso vai nos mostrar que não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. E talvez você pense assim, mas a ordem do fator não altera o produto. Pois é, altera. Na realidade, a Bíblia fala que nós temos na nossa essência algo mal, algo ruim. Davi no Salmo 55 vai dizer que em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Então nós temos em nós uma natureza pecaminosa, nós temos uma inclinação interior para o mal, Então não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque há dentro de nós essa natureza, essa inclinação que nos leva a pecar. Sendo assim, nós podemos dizer que, segundo o conceito bíblico, pecado é errar o alvo estabelecido por Deus para o homem. Deus, na sua santa palavra, tem um alvo para nós, em várias áreas de nossas vidas. Então, pecar é isso,
Pecar é errar esse alvo estabelecido por Deus para nós. E nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras, pecamos por atitudes e pecamos também por omissão. Assim como vai sintetizar o Millard Erickson. Millard Erickson é um teólogo batista, e olha o que ele diz: pecado é qualquer falta de conformidade, ativa ou passiva, com a lei moral de Deus. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento ou de disposição. E por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Por que eu estou dando toda essa introdução? Exatamente porque os pecados aceitáveis que eu quero tratar nessa noite com os irmãos são pecados que estão relacionados aos sentimentos, aos desejos e aos pensamentos. Diferentes do que eu fiz na primeira mensagem, que eu falei de pecados que estavam relacionados às nossas atitudes. Na segunda eu falei da fala. Então hoje eu quero focar em pecados que estão relacionados aos pensamentos e aos sentimentos. E o primeiro deles que eu quero tratar é a ira. Leia comigo aqui Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele faz parte do famoso Sermão do Monte de Jesus. Meus alunos da EBD ouviram falar bastante disso, porque na nossa revista a gente estudou bastante sobre o Sermão do Monte. Falamos muito sobre esse maravilhoso Sermão de Jesus. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. E nele nós vamos encontrar as palavras de Jesus dirigidas não apenas aos seus 12 discípulos, mas a toda uma multidão que seguia Jesus, que parava para ouvir as suas palavras e os seus ensinos. E nele, no Sermão do Monte, Jesus apresenta um padrão ético que contrasta com a interpretação clássica e equivocada dos fariseus e dos mestres da lei da época. Jesus inicia apresentando uma interpretação muito mais profunda, por exemplo, do sexto mandamento. O sexto mandamento, para quem não lembra, é: não matarás. Os rabinos, os mestres da lei da época, entendiam que observar esse mandamento era somente e literalmente não matar alguém. De forma que eles pensavam, se eu não matei ninguém, está de boa, eu não descumpri o sexto mandamento. Mas Jesus aqui, ele amplia a abrangência do pecado quando diz que a ira, a ofensa e o desprezo também implicam diretamente na quebra do sexto mandamento. O pastor Warren Wiersbe descreve de maneira muito clara o que Jesus fez aqui. Ele vai dizer o seguinte: Jesus não diz que a ira conduz ao homicídio, mas sim que a ira é uma forma de homicídio, Ou seja, Cristo queria mostrar que se irar não é algo simples, como muitos naquela época pressupunham, como muitos ainda hoje pressupõem. Matar, obviamente, assassinar, é um pecado terrível, mas a ira também é. Por quê? Porque ela viola um outro mandamento de Deus, que é amar. Jesus, de maneira muito clara, nos ordenou: amai uns aos outros, porque eu vos amei. Então, quando eu me iro contra o meu irmão, contra o meu próximo, eu deixo de cumprir o mandamento de amar. Isso mostra então que a lei apontava não apenas para ações exteriores, mas também para as motivações interiores. E muitas vezes, irmãos, nós somos tão escravos da nossa ira, isso acontece às vezes com tanta frequência, que apesar de não termos cometido o assassinato na prática, cometemos em nosso coração. E quando nós agimos assim, nos tornamos sujeitos a julgamento. É sobre isso que Jesus está falando aqui nessa passagem. E talvez você questione assim: mas pastor, o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, significa, pastor, que eu posso me irar, eu só não posso pecar. Eu posso me irar, eu só não posso deixar que o sol se ponha sobre a minha ira. Eu tenho que ficar olhando lá para o sol, quando o sol começar a se pôr, eu tenho que ir lá pedir perdão para o meu irmão. Esse texto é muito usado quando se fala para casais, Porque, geralmente os casais costumam brigar, Aí, pode até brigar, pode até ficar, mas não pode deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, não. Então tem gente que vai entender isso, porque é uma dedução lógica. O nome disso é lógica silogística. Você leu, você chega a essa conclusão. É a lógica da maioria. Paulo falou isso, então
obviamente, eu posso me irar. Porém, Paulo aqui não está dizendo que a ira está liberada desde que eu não peque. Paulo não está dando uma carta branca para eu me irar. Tanto que no verso 31 desse mesmo capítulo, Efésios 4, verso 31, Paulo vai dizer o seguinte: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, sejam tiradas dentre vós. Isso se repete em outras cartas paulinas, ou seja, Paulo vai repetir esse mesmo ensino, escrevendo para outras igrejas. Então como é que Paulo pode dar carta branca para irar, e depois, alguns versos depois, falar que a ira tem que ser tirada do meio de vós? E vai repetir isso em outras cartas também, né? Então a gente tem que entender, a gente tem que compatibilizar. Uma coisa que a gente sempre fala é que eu não posso pegar um texto isolado e usar ele para criar uma doutrina. Eu tenho que pegar o texto dentro do seu contexto. Às vezes o contexto está no capítulo inteiro, às vezes o contexto está no livro inteiro. Às vezes você vai ter que pegar a Bíblia toda para entender o que uma determinada passagem está dizendo, né? Então não posso pegar um texto isolado e, senão eu vou ler isso aqui e vou falar, beleza, eu posso me irar, mas não é isso que Paulo está dizendo. Ah, pastor Ricardo, então o que Paulo está querendo dizer aí? Paulo está dizendo aqui que a ira é um sentimento natural do ser humano, mas que se ela não for controlada logo no início, pode conduzir ao pecado. Se alimentarmos a ira em nosso coração, daremos a Satanás a oportunidade de criar divisão em nosso meio, e isso em qualquer meio de convivência com outras pessoas, quer seja no trabalho, quer seja em nossa família, quer seja dentro da igreja, tudo por causa da ira. Moisés disse lá em Êxodo 20:13, não matarás, mas Jesus ensinou que não devemos nem sequer nos irar a ponto de odiar alguém, pois agindo assim, já teríamos cometido assassinato em nosso coração. Quando eu me iro contra alguém, no sentido de não conseguir nem olhar para aquela pessoa, de não conseguir nem falar com aquela pessoa, de não conseguir nem conviver com aquela pessoa, eu já matei aquela pessoa da minha mente e do meu coração. Então eu tenho que resolver esse problema. É exatamente disso que Jesus está falando. Nos versos 23 e 24 de Mateus 5, do texto que nós lemos, Jesus vai dizer o seguinte: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, a ira interfere até em nosso relacionamento com Deus, a ira interfere na nossa adoração, a ira interfere na nossa oração. Se eu estou irado, Deus não me ouve. Se eu estou irado, a minha oração, né, como diz o ditado popular, não passa do teto. Nós temos que dar atenção a isso. 1 João 4,20 diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Por isso, irmãos, é muito importante parar e pensar se a ira não tem sido um pecado aceitável em nossas vidas. É importante parar e pensar se não temos muitas vezes nos irado ao ponto de assassinar o próximo em nossos corações, não de fato, mas em nossos corações. É importante parar e pensar se não temos odiado de maneira pecaminosa ou desprezado em nosso íntimo alguém que muitas vezes nos ofendeu, muitas vezes nos entristeceu, muitas vezes nos traiu, mas que precisa do nosso amor, que precisa da nossa misericórdia, como muitas vezes nós também precisamos. Porque é muito fácil olhar para o outro que fez algo contra a gente, mas às vezes a gente faz algo contra o outro. E da mesma maneira, muitas vezes aquele que nos feriu carece da nossa misericórdia, carece do nosso amor, carece do nosso perdão, até para que ele venha, através disso, corrigir algumas coisas na sua vida. Mas o mesmo acontece conosco. Nós erramos também com o nosso próximo, e nós muitas vezes nos encontramos nessa posição, né? Merecedores de misericórdia, merecedores de perdão. E a palavra de Deus nos direciona a ser tardios para nos irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, versos 19 e 20 vai falar disso. A ira do homem, ela não é justa. Deus se ira. Em várias passagens da Bíblia você vai ler sobre a ira de Deus. Deus se ira. Só tem uma grande diferença da ira de Deus da nossa. A dele é justa e santa. A nossa não. Por isso nós devemos dar atenção para isso. Mas não para por aí, eu quero falar também sobre outro pecado que muitas vezes é aceito, mas que a Bíblia condena, que é o pecado da cobiça. Leia comigo aqui 1 João 2, 15 e 17. Não amem o mundo nem o que nele há.
se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A cobiça também é chamada em algumas versões de concupiscência. É a mesma coisa, são apenas palavras diferentes que se referem ao mesmo tipo de pecado. A palavra no original também pode significar anseio, luxúria ou desejo pelo que é proibido. Então, cobiça e concupiscência é quando nós desejamos algo que é proibido. E a cobiça, ela vai andar de mãos dadas com a inveja e com o egoísmo. Pode parar para reparar. Sempre tem um pouquinho de inveja e um pouco de egoísmo quando nós cobiçamos algo que não é nosso, que é proibido, algo que é do outro. E ela é condenada pela Bíblia desde a época da lei mosaica. Êxodo 20:17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Jesus, no Sermão do Monte, citando ele aqui mais uma vez, colocou a cobiça pela mulher do próximo no mesmo nível do adultério. Não tinha diferença. E descreveu a seriedade como nós devemos olhar para a cobiça. Ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus 5:27-30. E vários autores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, vão condenar a cobiça. Provérbios 1:19, por exemplo, vai dizer: são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ele põe a perder a alma dos que a possuem. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Ou seja, aquele que cobiça está colocando em risco a sua própria alma. Tiago 4:1-2 vai dizer: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então Tiago vai colocar aqui, inclusive, que a razão de muitas guerras é a cobiça. E de acordo com João, a cobiça ela pode ser dividida em 3 áreas: desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. E curiosamente, essas 3 áreas citadas por João, nessa passagem que nós lemos, são as principais áreas onde nós somos tentados em nossas vidas. E repare, são as mesmas áreas em que Adão e Eva caíram no Éden. Desejo da carne, 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. A mulher sentiu desejo de se alimentar, de comer. Soberba da vida, Gênesis 3:5, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Soberba, eles queriam ser como Deus. Desejo dos olhos, Gênesis 3:6, agradáveis aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Então essas 3 áreas que João apresenta lá são exatamente as 3 áreas onde Adão e Eva caíram. E as coincidências, entre aspas, não param por aí. São as mesmas áreas que Jesus foi tentado no deserto. Mateus 4:2-4, Mateus 4 vai falar da tentação de Jesus, né? E a gente vê desejo da carne. Jesus, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Satanás aparece para ele e diz: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Desejo da carne. Soberba da vida, Mateus 4:5-7, Satanás novamente diz: se você é o filho de Deus, joga-se daqui. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando: se fosse nós, muitos de nós cairia nisso aqui, né? Qual é, diabo? Está me tirando? Sacou? Todo mundo, pelo menos eu acho que eu agiria. Vou me jogar mesmo, vou me jogar. Mas Jesus não caiu não. Soberba da vida. Desejo dos olhos, Mateus 4:8-10, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Ou seja, Jesus passou por aquilo que Adão e Eva não passaram. E em nossos dias, um terreno fértil para a cobiça é a internet. E nós percebemos isso de maneira muito clara. As redes sociais e a comparação. As pessoas frequentemente postam seus melhores momentos. Tudo de bom. O melhor restaurante, a melhor viagem, o melhor presente, o melhor emprego. Tudo de bom. Ninguém posta coisa ruim, principalmente no Instagram. É sempre o lado bom.
E qual o perigo disso? Isso pode despertar em nós um sentimento de cobiça, nos levando a desejar o que os outros têm. Então temos que nos policiar com relação a isso. O comércio eletrônico é publicidade. A publicidade online, ela é totalmente projetada para despertar em nós o desejo de compra. Nós estamos aí em novembro, né? O pessoal fala de Black Fraud, né? Não, você acha umas coisas baratas, mas tem umas coisas que não são não. Tem umas coisas que você vai comprar pela metade do dobro. Eles jogam o preço lá em cima e botam metade depois, né? Mas ó, a Gleice está falando que no bazar tem promoção mesmo. Mas irmãos, na internet tudo é feito para fazer você cobiçar e querer comprar, querer passar seu cartão de crédito ali. Então temos que estar ligado com relação a isso. Sabe por quê? Muitas vezes você vai gastar um dinheiro que você não tem para comprar algo que você não precisa, para ostentar para quem você não gosta. Geralmente é assim que acontece. Temos que tomar cuidado. Às vezes, a gente tem que pensar, será que eu estou precisando comprar isso mesmo? Às vezes você está estourando o limite do cartão de crédito só pela questão da cobiça. Só para ter, só para ostentar, só para mostrar. Então temos que tomar cuidado. A internet também alimenta a cobiça na questão da fama e da influência. Ela pode despertar em nós essa coisa de ter mais seguidores, de ter mais views, mais curtidas. E veja bem, nada disso que eu estou falando aqui, eu sei que tem pessoas que vivem disso, que precisam disso. Tem pessoas que fazem isso de boa. Agora o problema é o que isso gera em nós. Muitas vezes isso nos leva à escravidão, a viver o tempo todo postando para alimentar um desejo em nós. E às vezes as pessoas postam e alimentam a nossa cobiça. Aí acaba alimentando essa busca desenfreada por seguidores e por reconhecimento. A gente vê muitos influencers aí fazendo de tudo possível e impossível, né, para poder ter mais seguidores e mais curtidas. E também a promessa de ganho rápido e fácil, promessa de ganhar dinheiro. Clica aqui que você, né, arrasta para cima. É aquele negócio para fazer você, tipo assim, ganhar dinheiro fácil. E essa promessa pode alimentar a nossa cobiça. E pode levar muitos a se envolver em esquemas fraudulentos, em esquemas de pirâmides, né, e até atividades ilegais. Então a gente tem que estar ligado nisso. Mas o ambiente eclesiástico, a igreja, também é atingida e muito pela cobiça. A teologia da prosperidade, por exemplo, ela é permeada pela cobiça. O que a teologia da prosperidade prega? Ela prega que as riquezas, o acúmulo de riquezas, o acúmulo de bênçãos materiais é o sinal de que Deus está te abençoando. Se você não é próspero financeiramente, você não é abençoado por Deus. Outra teologia complicada nesse sentido é a teologia do coaching. Não sei quem aqui já ouviu falar. Ela anda de mãos dadas, inclusive, com a teologia da prosperidade. Ela vai ensinar uma busca desenfreada pelo poder, pelo sucesso material e pelo sucesso profissional. Alguns desses teólogos do coaching vão dizer que eles querem, Deus está aqui para te ajudar a elevar o seu potencial ao máximo, de forma que você possa conquistar. E vão usar alguns chavões. Você nasceu para ser cabeça e não cauda, e por aí vai, com o intuito de levar a gente a cobiçar, a querer ter cada vez mais, mas o foco é só esse, é só crescer, nunca é glorificar a Deus. E isso é complicado. E essas duas heresias alimentam de maneira doentia a cobiça de muitas pessoas. E infelizmente tem encontrado lugar em muitos púlpitos de muitas igrejas. Se você quiser conhecer um pouco sobre elas, né, tem um canal muito legal aí no YouTube chamado Contraponto Teológico, que é com dois pastores muito bacanas também, pastor Ricardo e pastor Cício, né? Depois vocês procuram lá, tem 2 episódios que a gente trata sobre esse tema. A gente faz um contraponto teológico. Então a gente pega o que alguns pregadores dessas e de outras, né, heresias e outros assuntos, e faz uma análise bíblica para ver se aquilo ali está correto, né? Brincadeiras à parte, mas se quiserem conferir depois lá, fica a dica aí também. E queridos, veja bem, eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui que não é pecado desejar melhorar, crescer, buscar de forma digna melhorar de vida. Não é pecado você querer ter bens materiais, trocar de carro, aumentar o seu salário, crescer na sua profissão. Não é pecado você querer viajar, nada disso é pecado. O erro é colocar essas coisas em primeiro lugar em nossas vidas. O erro é colocar essas coisas em primeiro lugar ao ponto de não ter tempo para outras coisas, ao ponto de não ter tempo nem para vir na igreja, nem para ter uma vida de devocional, nem para orar, nem para ler a Bíblia, nem para desenvolver a sua vida de relacionamento com Deus. Quando nós agimos assim, nós nos esquecemos do porquê nós estamos aqui e vivemos apenas para alimentar cada vez mais essa cobiça. Aí a gente vive num ciclo vicioso, cada vez mais. E assim como disse o Rodrigo Bibo,
A cobiça começa a ganhar terreno em nosso coração quando o nosso senso de peregrinação está fraco. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Então nós não podemos nunca nos esquecer. Quando a gente começa naquela busca desenfreada, só de ter aquela cobiça, né? Parece que a gente esquece que nunca mais a gente vai morrer, e que a gente não vai para um outro lugar, e que a gente está aqui de passagem. É até compreensível alguém que não crê em Deus pensar assim, mas nós cristãos temos que pensar de maneira diferente. Tiago vai dizer em sua carta que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, se você não sabia, eu quero te contar uma coisa. Todo mundo tem uma cobiça, eu tenho a minha, e cada um de vocês está sentado aqui hoje me assistindo e assistindo através da internet, você também tem a sua. E uma pergunta retórica: você sabe qual é a sua cobiça? É importante você saber. Eu me fiz essa pergunta aqui enquanto eu preparava essa mensagem, eu refleti acerca disso. Porque a palavra de Deus fala isso, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É importante você identificar em qual área você é fraco, para que você consiga ter mais condições de lutar contra aquilo ali, de pedir ajuda a Deus, de contar com a ajuda do Espírito Santo para vencer aquilo ali. E isso é algo muito sério. Por isso é importante a gente parar, eu falei no tópico anterior e aqui eu falo novamente, parar e refletir se a cobiça, de alguma maneira, não tem sido um pecado aceitável em nossas vidas. Ela é tão silenciosa que às vezes passa e a gente não percebe, ela não faz barulho. Às vezes estamos cobiçando o que é do próximo, aquilo que por alguma razão Deus não quis nos dar, ou não quis que nós tivéssemos, e a gente não percebe. E aqui eu lembro, para finalizar esse tópico, eu lembro de uma música do Projeto Sola, que é uma paráfrase do Salmo 23, onde eles dizem: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu vou repetir: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ou seja, se eu creio de verdade que Cristo tem sido meu pastor, que Ele tem me pastoreado, e eu não tenho algo, é porque eu não preciso daquilo, então eu não preciso desejar. Aí eu tenho que ver que tem algo errado no meu coração. Então isso é muito importante. E por último, caminhando para o final, o terceiro pecado que eu quero tratar com os irmãos é o pecado do orgulho. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Esse texto é muito conhecido. Geralmente ele é citado de maneira resumida, né? As pessoas vão dizer: o orgulho precede a queda, mas ele completa isso: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Mas o que é o orgulho? Talvez você possa se perguntar nessa noite. O dicionário de inglês de Oxford define o orgulho como uma presunção irracional de superioridade, ou uma opinião arrogante das qualidades de si mesmo. E o orgulho faz parte da famosa lista dos 7 pecados capitais. Quem aqui já ouviu falar da 7 pecados capitais? Deu até, influenciou até na criação de um filme, né? Seven. Só que o filme é Seven, os 7 crimes capitais, né? Muda um pouquinho, mas é baseado nessa lista, né? Então o orgulho faz parte da lista dos 7 pecados capitais. E para quem nunca ouviu falar da lista dos 7 pecados capitais, ela surge no 4º século com os monges do deserto. E além do orgulho, ela vai contar com os pecados da inveja, raiva, preguiça, avareza, glutonaria e luxúria. Nos meus estudos aí eu descobri que, não sei se você sabia disso, que a lista agora aumentou, são 9 pecados capitais, não são 7 mais. Eles atualizaram lá, mas eu vou trabalhar com a lista antiga aqui, né? Na verdade eu só citei aqui, não vou falar de cada um deles, porque senão a gente não sairia daqui hoje. Mas o orgulho é o primeiro, né? E o orgulho sempre recebeu uma atenção especial por parte de vários pensadores, por parte de vários autores. Para o grande teólogo e filósofo Tomás de Aquino, por exemplo, o orgulho é o pecado capital dos 7 pecados capitais. Então, ele entendia que o orgulho era um guarda-chuva e debaixo desse guarda-chuva estavam os outros 6 pecados capitais. Outro autor que vai na mesma linha é o C.S. Lewis, o famoso autor das famosas Crônicas de Nárnia. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele comenta o seguinte sobre o orgulho: de acordo com os cristãos, o pecado capital, o mal supremo é o orgulho, a falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice
e tudo mais são meras fichinhas em comparação. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. Aí você pode pensar assim, beleza, tem uma galera que condena o orgulho, mas nós somos cristãos, temos que ir para a palavra de Deus, e a palavra de Deus também vai condenar com muita veemência o orgulho, em várias passagens. Provérbios, por exemplo, fala contra o orgulho várias vezes. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Provérbios 11:2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16:5 diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Provérbios 29:23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. E no Novo Testamento nós vamos encontrar a mesma linha de raciocínio. Eu quero citar apenas um exemplo aqui. Mateus 23:12, Jesus diz que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós, como cristãos, devemos nos policiar para não cairmos no pecado do orgulho. Sabe por quê? Porque é muito fácil acontecer. É muito fácil acontecer. Nós vivemos em um ambiente onde somos instigados a servir, a doar os nossos talentos, a fazer algo em prol do reino, em prol da igreja, em prol do próximo. E muitas vezes por conta disso nós vamos receber elogios, vamos receber os tapinhas nas costas. Por isso que nós temos que nos policiar, por isso que nós temos que estar o tempo todo atento. É aquele elogio, por exemplo, quando nós pregamos bem. Pastor, você pregou bem hoje, hein? Eu até brinco quando os meninos pregam, o pastor Flávio, o Dodô, vocês falam, rapaz, que palavrão, hein? Palavrão, né? Vocês entenderam a brincadeira, né? Eu brinco assim, que palavrão, que a palavra foi boa. Obviamente não está errado você elogiar, o problema está em como a pessoa recebe o elogio, né? Então, temos que nos policiar. Aliás, eu quero até dar um conselho: se você ama os 4 pastores da igreja, nunca compare um com o outro. Você pode estar acabando às vezes com o ministério do seu pastor. Pastor Flávio, prefiro o senhor pregando, tá? Sou muito mais senhor do que o pastor Ricardo. Você pode estar alimentando o orgulho dele, e assim por diante. Então temos que tomar cuidado. Eu não posso elogiar por conta disso. Não, pode. Pastor, Deus te usou hoje, falou comigo e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é muito fácil. Quem é músico, né? É o tapinha nas costas porque cantou, tocou bem Marquinhos, você mandou bem exaço hoje, hein, rapaz? Aquela música falou tremendamente ao meu coração. Sou mais você do que o Gessi. Aí pronto, aí esse que é o estraga, né? Começa assim. Temos que tomar cuidado com isso. Não só ao elogiar o próximo, mas também ao receber. E existe um problema quando nós deixamos um elogio entrar no nosso coração ao ponto de nos achar melhor do que o próximo. Não, eu realmente sou bom nisso que eu faço, eu sou o cara, né? Sou bom mesmo. E a nossa postura, de acordo com a palavra, tem que ser exatamente o contrário disso. Escrevendo aos Filipenses, Paulo disse: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Paulo diz que nós devemos considerar sempre o próximo superior a nós mesmos. Como é que eu sei que eu não estou sendo orgulhoso? Quando eu estou considerando o outro superior a mim. Quando eu acho que o outro canta melhor do que eu. Quando eu acho que o outro prega melhor do que eu. Quando eu acho que o outro faz qualquer outra coisa melhor do que eu. Essa deve ser a nossa postura. E na sequência, nesse mesmo capítulo, Paulo coloca Cristo como nosso padrão de humildade. Olha só, hein? Padrão é alto. Ele vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Pensa comigo, queridos, Deus se esvazia de si mesmo. Ele desce como um ser humano, ele se limita completamente. Um Deus eterno adentra na linha do espaço-tempo e se limita temporalmente e em todas as limitações que um corpo humano acaba impondo. Deus lava os pés dos seus discípulos, algo que era feito só pelos escravos, os escravos que lavavam os pés dos seus senhores.
Deus assume os nossos pecados, sendo que Ele mesmo nunca pecou. Deus morre numa cruz, uma coisa que era feita para os criminosos, uma coisa que os criminosos mereciam na época, que era uma pena capital para os criminosos, mas Ele morre numa cruz. E olha que interessante, por conta de toda essa humilhação, Ele foi exaltado pelo Pai. Jesus fez exatamente o caminho contrário, Ele se humilhou e foi exaltado. E por que eu estou frisando isso? Porque é curioso observar que o orgulhoso, ele quer o quê? Ele quer honra, ele quer aparecer, mas quanto mais honra ele busca, mais humilhação ele recebe. Já parou para perceber isso? Porque fica feio. Sabe aquela coisa da vergonha alheia? Quando você percebe que uma pessoa está tentando consciente ou inconscientemente aparecer de alguma maneira, fica feio. Às vezes a pessoa não percebe, quanto mais ela quer aparecer, mais feio fica para ela, mais humilhada ela fica. A palavra de Deus diz: não seja a tua boca que te louve. As pessoas devem falar bem de nós, não nós devemos falar ou fazer algo para que as pessoas olhem para nós. Fica feio. Não tem coisa pior do que uma pessoa que faz questão de mostrar que é bom em alguma coisa, que tenta de maneira consciente ou inconsciente aparecer. A palavra de Deus diz que a humildade antecede a honra. Então, você quer ser honrado por alguma coisa que você acha que você faz bem? Seja humilde, imite a Cristo. Assim como Paulo disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava a Cristo, nós também devemos imitar a Cristo, inclusive nessa questão da humildade. Ninguém foi tão humilde quanto Cristo, e por causa da sua humildade, Deus o honrou. Na sequência do mesmo capítulo de Filipenses que eu citei, Deus vai falar que honrou Cristo sobremaneira e colocou Ele no lugar que ninguém tem. Então, uma pergunta que cada um de nós tem que fazer é exatamente essa: será que o orgulho tem sido um pecado aceitável em minha vida? Será que às vezes, sem perceber, eu sou orgulhoso com as pessoas que me rodeiam? Às vezes no trabalho, em casa, com a minha esposa, com meus filhos, com os amigos, na igreja. Às vezes a gente faz algo bem, a gente se dedica para isso e a gente chega ao equívoco de achar que é insubstituível. Quero ver o que o pastor vai fazer sem mim. Vai continuar, porque a obra de Deus não para, porque a igreja é de Cristo, a igreja não é do pastor. Vai continuar sem você, bobão. Você se acha o cara, mas você não é o cara. Então temos que tomar cuidado com isso. E se por acaso percebermos isso, se ao fazer uma autoanálise, nós temos que nos arrepender, temos que pedir perdão a Deus, crendo que, assim como disse Tiago, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem um salmo que diz, de Davi, que diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, né? E eu queria finalizar essa série exatamente falando do orgulho. Por quê? Porque se o orgulho for um problema em nós, de nada adiantou toda essa série, porque nós falamos aqui de pecados aceitáveis. Para quem acompanhou toda essa série, ou quem acompanhou uma pregação ou outra e não se achou em nenhum desses pecados, não se viu, tem alguma coisa, tem algum problema, que ninguém é perfeito. E assim como eu falei na primeira mensagem, falar de pecados aceitáveis é falar de algo que nos iguala. Os pecados aceitáveis nos igualam, sabe por quê? Porque nem todo mundo é assassino, nem todo mundo é estuprador, nem todo mundo é assaltante, mas todo mundo em algum momento é mentiroso, todo mundo em algum momento cobiça, todo mundo em algum momento pratica o pecado da ira, e por aí vai, cada um dos pecados que foi falado durante essa série. Só que se nós queremos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, assim como Paulo diz aqui em Romanos 12:2, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Como é que eu não me conformo com esse mundo, pastor Ricardo? Nós temos que ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Como? De qualquer maneira? Não. Isso se dá através da palavra, através da Bíblia, através das Escrituras. E essa foi exatamente a proposta dessa série, nos levar a refletir sobre coisas que são pequenas muitas vezes e que a gente passa batido no nosso dia a dia. Eu falei isso na primeira mensagem também. São pecados que
às vezes são chamados até de pecadinhos. Alguns vão chamar de pecados de estimação. Mas como cristãos, não podemos ter pecados de estimação. Temos que lutar, cada um de nós. E eu me incluo nessa também, porque perfeito, só Cristo. Ele sim, nele não foi encontrado nenhuma falha. Então eu quero te convidar a refletir, a pensar, a sair daqui pensando sobre isso. Mais uma vez reforço, se você não assistiu nenhuma das mensagens ou alguma das mensagens, volta lá no canal, assiste, reflita, deixa a palavra de Deus transformar a sua mente. Amém? Eu quero orar com os irmãos, quero pedir que você se coloque de pé. E assim como eu sempre faço, se Deus falou alguma coisa hoje ou durante essa série, coloque isso diante de Deus. Talvez não foi nenhum dos pecados que eu citei hoje que você se identificou. Eu me identifiquei com alguns aqui, já percebi um monte de coisa que eu tenho que mudar. Mas talvez hoje você não se identificou com nenhum deles. Mas talvez você lembrou de alguma coisa que foi falado durante a série aqui na quarta-feira. Então coloque isso diante de Deus. Peça ajuda a Ele, peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, me ajude. E me ajuda a identificar outros pecados também. Me ajuda a identificar aquilo que de repente está passando desapercebido na minha vida, no meu dia a dia, mas que não te agrada. Aquilo que porventura entristece o teu Santo Espírito. E me ajude a lutar contra isso, porque sozinho eu não consigo. Sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos, carecemos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Enquanto eu vou orar, eu quero te convidar a orar daí também. Você também que está nos assistindo através da internet, faça isso. Ore aí da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja assistindo. Se arrependa, peça perdão a Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Te agradecer porque refletir nela é ter a certeza que o Senhor nos ama. Mesmo quando ela fala conosco de uma maneira um pouco dura. Mesmo quando ela nos confronta, como aconteceu durante essa série. E por que eu falo isso? Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor corrige aos filhos que ama. E Pai, eu quero ser amado pelo Senhor. E acredito que meus irmãos aqui presentes, os que estão nos assistindo através da nossa transmissão, também querem. Então, nos corrija. Que o teu Espírito Santo venha gerar em nós o entendimento daquilo que não te agrada. Que Ele traga discernimento. Que Ele traga clareza. E que Ele gere em nós o querer e o efetuar. Para que nós possamos buscar, Senhor Deus, uma vida de santificação diária. Mostra para cada um de nós, Senhor Deus, qual é a área que nós temos cobiçado. Assim como o Tiago falou, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então mostra para cada um de nós. Nós precisamos disso. Porque nós somos orgulhosos. Às vezes temos dificuldade de perceber e de reconhecer. Mas quando o teu Espírito Santo vem e quebranta os nossos corações, aí não tem jeito. Então nós clamamos por isso. Mostra, dá entendimento, dá discernimento, dá clareza, Pai, sobre aquilo que o Senhor quer mudar na vida de cada um de nós. E agora, que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja, hoje e para sempre.